Em abril de 2021, o cenário jordaniano foi abalado por um dos casos mais misteriosos e intrigantes da história do reino: o caso da discórdia. Um caso que revelou conflitos ocultos dentro da família hashemita e levantou questões profundas sobre o futuro do governo no país. Em meio a essa tempestade, surgiu um nome até então desconhecido pelo público: o Sheikh Hassan bin Zayed, um homem de linhagem real que possui dupla cidadania e vive entre Riad e Amman, mas que de repente se tornou um acusado perigoso em um caso que quase mudou o destino do reino da Jordânia. Será que o Sheikh Hassan era apenas um intermediário entre o príncipe Hamza e Bassem al-Adallah? Ou ele era a peça-chave em um projeto de redistribuição do poder dentro do reino? Será que ele realmente buscava derrubar o sistema governamental ou era uma vítima em um jogo de xadrez muito maior do que ele? Neste vídeo, vamos mergulhar nos detalhes da vida desse homem misterioso, desde suas origens familiares até sua aparição repentina no centro do caso, passando pelo seu julgamento e pelos vazamentos que o envolveram, até as suspeitas que ainda cercam seu nome até hoje. Fique conosco até o fim e não esqueça de apoiar o canal curtindo o vídeo e se inscrevendo para receber todas as novidades. O nome do Sheikh Hassan bin Zayed bin Abdulrahman não estava presente no cenário público jordaniano antes de abril de 2021, nem nos debates políticos, nem no espaço midiático. Apesar de sua origem na nobre família hashemita e de possuir dupla cidadania jordaniana e saudita, sua presença permaneceu marginal, afastada de aparições públicas ou participação na vida pública. Não se conhecem atividades partidárias suas, nem posições políticas registradas, e seu nome não figurava nas listas de elites ou atores no cenário jordaniano nas 2 últimas décadas. O Sheikh Hassan, cujo nome ficou posteriormente associado ao termo caso da discórdia, é um dos nobres ligados à família real jordaniana, mas não ocupou nenhum cargo governamental importante, exceto um papel limitado como antigo enviado do rei Abdullah II para o Reino da Arábia Saudita, uma função que não foi amplamente divulgada na época. Sua presença constante entre Riad e Amman e sua ligação a alguns interesses econômicos privados lhe conferiram o perfil de homem das sombras, afastado de qualquer posição oficial no Estado jordaniano. O que aumentou o mistério sobre sua personalidade foi o fato de seu nome não ser mencionado, nem mesmo em círculos tribais ou conselhos políticos locais, o que o tornou, para muitos, uma figura desconhecida e incomum. Políticos proeminentes, como o deputado Saad Hayel al-Surur, expressaram surpresa ao ver seu nome entre os principais acusados no que mais tarde foi descrito como a tentativa mais perigosa de desestabilizar a segurança da Jordânia. No dia 3 de abril de 2021, o Reino da Jordânia viveu um dos momentos políticos mais sensíveis de sua história recente, quando as autoridades anunciaram o desmantelamento do que chamaram de um plano que visava a segurança e a estabilidade do país. A prisão do príncipe Hamza bin Hussein, meio-irmão do monarca jordaniano, dominou a cena midiática na época, junto com figuras proeminentes como Bassem al-Adallah, ex-chefe da corte real, e o Sheikh Hassan bin Zayed bin Abdulrahman, cujo nome foi uma surpresa completa para a opinião pública. O nome do Sheikh Hassan não era conhecido ou mencionado em nenhum contexto político ou midiático antes daquele dia. Ele nunca ocupou cargos executivos públicos no governo, nem apareceu nos círculos de poder ou na mídia jordaniana, o que fez com que sua inclusão nas declarações oficiais, tanto do ministro das Relações Exteriores, Ayman Safadi, quanto na conferência do primeiro-ministro Bisher al-Qassauner, assim como no comunicado do chefe do Estado-Maior, causasse surpresa e levantasse perguntas. Quem é o Sheikh Hassan? Qual o papel que ele poderia desempenhar em uma crise do tamanho do caso da discórdia?
É notável que a menção ao seu nome não foi casual, mas explícita em todas as declarações oficiais relacionadas ao caso, indicando que as autoridades de segurança viam seu papel como fundamental e impossível de ser ignorado. Sua prisão coincidiu com a divulgação de uma série de comunicações e movimentações entre ele e o príncipe Hamza, descritas posteriormente como uma tentativa de coordenar-se com agentes internos e externos para reconfigurar os equilíbrios políticos no reino. O governo jordaniano afirmou que as investigações que antecederam o anúncio duraram bastante tempo e incluíram uma vigilância intensa das movimentações e comunicações do Sheikh Hassan, confirmando que sua aparição no caso não foi uma coincidência, mas o resultado de uma monitoria de segurança sistemática. Enquanto alguns viam o episódio como uma luta interna na família hashemita, o Estado o interpretou como uma ameaça direta à segurança nacional. No meio da crise descrita como a mais complexa na história do regime jordaniano contemporâneo, o nome do Sheikh Hassan bin Zayed surgiu como principal acusado, depois que as autoridades o encaminharam ao Tribunal de Segurança do Estado sob acusações que atingiam a própria estrutura do governo, algo considerado um precedente raro na forma como o judiciário lida com figuras ligadas ou próximas à família hashemita. O que mais chamou atenção foi a classificação legal das acusações, centradas na incitação à subversão do sistema político na Jordânia, considerada pelo Ministério Público como uma tentativa explícita de ameaçar a legitimidade constitucional e abalar a autoridade das instituições estatais. O Sheikh Hassan não foi acusado apenas de coordenar-se com o príncipe Hamza bin Hussein, mas também de ser uma das mentes por trás do que a mídia chamou de plano alternativo, sendo citado como um elo ativo entre atores políticos internos e clãs tribais supostamente suscetíveis a chamadas por mudança. As acusações contra ele se intensificaram com a alegação de participação em um projeto de lealdade paralela, considerado pelo Estado uma ameaça flagrante à unidade do país e às suas tradições de fidelidade. Também é notável que os autos de investigação e do tribunal incluíram a acusação de posse e uso de substâncias entorpecentes, pela qual o cheque foi condenado de forma independente, acrescentando 1 ano de prisão e multas à sentença principal. Essas acusações foram tratadas pela mídia de maneira contida, apesar de estarem judicialmente comprovadas. Todo o processo ocorreu em sessões fechadas, longe da cobertura da imprensa, aumentando a opacidade e levantando questionamentos na sociedade jordaniana sobre a transparência do julgamento. O cheque não deu declarações públicas nem foram divulgadas defesas oficiais, levando muitos a interpretar a sentença mais como uma mensagem política do que como mera aplicação da lei. Com a emissão da sentença de 15 anos de prisão, com trabalhos forçados em 12 de julho de 2021, o cenário parecia transmitir claramente: ninguém está acima da lei, mesmo que seja da linhagem hashemita. No entanto, a ausência de uma narrativa contrária por parte do cheque ou de sua defesa manteve a história aberta a múltiplas interpretações e ampliou o debate sobre se a sentença representava realmente o fim de um caso de segurança ou o início de uma fase política ainda mais complexa. A maioria das acusações políticas contra o Sheikh Hassan bin Zayed se cruzava com a acusação de que ele desempenhou um papel extremamente sensível no cenário interno, quando os comunicados oficiais o descreveram como o mediador tribal que teria, segundo a narrativa do Estado, tentado redesenhar as regras de lealdade tribal de forma a ameaçar o tecido tradicional do Estado jordaniano. Embora não fosse conhecido nas assembleias tribais, nem possuísse influência social significativa, seu nome surgiu repentinamente como coordenador de relações entre o príncipe Hamza e figuras tribais, numa tentativa de formar uma lealdade paralela
fora do quadro constitucional. De acordo com declarações posteriores do ministro das Relações Exteriores, Ayman Safadi, o cheque atuou em círculos específicos de tribos jordanianas para promover a ideia de um apoio político alternativo ao príncipe Hamza, representando uma ameaça dupla: política, ao romper lealdades estabelecidas, e de segurança, devido à ligação dessas ações com atividades fora do controle das instituições do Estado. É notável que o cheque não possuía nenhum registro tribal conhecido e nunca havia sido visto como uma figura influente na tradição social jordaniana. Isso levou alguns analistas a descrevê-lo como um mediador emergencial ou uma figura funcional, escolhida cuidadosamente para reduzir suspeitas e desviar atenção. No entanto, a repetição de seu nome nos comunicados oficiais e sua inclusão central no caso como eixo de mobilização tribal fizeram dele, aos olhos do Estado, um dos pilares de um projeto que poderia alterar radicalmente a relação entre o palácio e as tribos. A sensibilidade desse papel é ainda maior considerando que as tribos jordanianas representam a espinha dorsal do sistema político e constituem a base histórica de lealdade à casa hachemita. Assim, qualquer tentativa de reestruturar esse equilíbrio, especialmente se vinda de dentro da própria família hachemita ou por meio dela, é considerada uma linha vermelha política e de segurança no pensamento do Estado jordaniano. Embora as investigações não tenham revelado detalhes precisos desses encontros, nem divulgado nomes de chefes ou tribos específicos, a simples menção ao termo lealdade tribal na lista de acusações trouxe à tona um longo histórico de equilíbrios de poder na Jordânia e da forma como o Estado interpreta as intenções de seus opositores dentro da estrutura social, e não apenas na política. No contexto do caso da discórdia, a atenção se concentrou na relação entre o cheque Hassan bin Zaid e Bassem al-Adala, ex-ministro e ex-chefe da Corte Real, considerada um dos eixos centrais que deram peso político ao suposto plano. Cronologicamente, a amizade entre os dois remonta ao início dos anos 2000, como confirmado pelo presidente do Tribunal de Segurança do Estado durante as sessões do julgamento, indicando que a coordenação entre eles não surgiu por causa da crise, mas foi construída sobre uma base de confiança mútua. Essa extensão temporal reflete que o cheque Hassan era uma figura diretamente ligada ao poder político, e não um mero seguidor marginal que surgiu de repente. De acordo com a acusação formal e declarações do primeiro-ministro jordaniano Bisher al-Qassauner, o cheque Hassan e Bassem al-Adala desempenharam papéis centrais em assegurar canais de comunicação entre o príncipe Hamza e certas figuras tribais, contribuindo para a proposição de alternativas de governo por meio da exploração das preocupações populares sobre a situação econômica e política. Essa coordenação não pode ser dissociada das experiências regionais de al-Adala e das relações do cheque Hassan na Arábia Saudita, conferindo ao plano uma dimensão externa parcial, mesmo que as autoridades jordanianas neguem qualquer intervenção direta de outros países. O que aumentou a gravidade dessa relação foi que os movimentos liderados pelo cheque Hassan pareciam guiados por uma direção política deliberada, e não por ações individuais ou aleatórias. Sua presença no círculo do príncipe Hamza, junto com suas múltiplas comunicações, e o discurso da lealdade tribal que circulou são todos indicativos de um mapa político paralelo sendo construído nos bastidores, longe dos quadros constitucionais. Durante a crise do caso da discórdia, o cheque Hassan bin Zaid foi cercado por uma série de boatos entrelaçados que criaram ao seu redor uma aura de mistério e especulação, complicando a compreensão do público sobre o curso do processo. Esses boatos variavam entre alegações políticas relacionadas às suas relações e movimentações, e outros que diziam respeito a seu comportamento pessoal. Mas todos compartilhavam a falta de evidências documentadas ou respaldo judicial, tornando-os material perfeito para circulação midiática sem controle.
Entre as alegações mais destacadas estava a reportagem do jornal britânico The Guardian sobre sua suposta comunicação com um diplomata americano para obter apoio externo ao príncipe Hamza. Apesar das implicações sensíveis em termos de soberania e relações internacionais, essa narrativa não foi incluída na acusação formal, e nenhuma autoridade americana confirmou ou negou os fatos, mantendo-a no campo das possibilidades políticas e do uso midiático sem resolução judicial. Em paralelo, surgiram rumores acusando o Sheikh Hassan de envolvimento em casos de corrupção relacionados ao esporte, especificamente a emissão de cheques sem fundos em favor da Federação Jordaniana de Futebol. No entanto, essas alegações não constaram nos arquivos do processo judicial, nem nas acusações formais, sugerindo que tinham mais o objetivo de prejudicar sua reputação pública do que refletir práticas comprovadas legalmente. Entre todos esses boatos, a única acusação confirmada judicialmente foi a posse e o uso de drogas, pela qual foi adicionada à sua pena 1 ano de prisão e multa. Mesmo assim, detalhes precisos sobre o tipo da substância ou as circunstâncias da posse não foram divulgados, envolvendo até essa acusação, apesar de oficial, em uma aura de mistério, dando a impressão a alguns de que fazia parte de uma mistura política e legal, destinada a ampliar o escopo da condenação em um ambiente já conturbado. O caso do Sheikh Hassan bin Zayed causou grande repercussão, ultrapassando as fronteiras da Jordânia e alcançando círculos regionais e internacionais. Nesse contexto, várias plataformas de mídia divulgaram notícias sobre um suposto apoio indireto de atores externos, especialmente dentro do Reino da Arábia Saudita, que mantém relações tradicionais sólidas com a Jordânia, além de rumores sobre contatos com diplomatas ocidentais. Embora essas narrativas não tenham sido oficialmente comprovadas, elas alimentaram um clima de expectativa regional, especialmente porque os acusados possuíam atividades econômicas e políticas transfronteiriças, reforçando a hipótese de possíveis conexões externas nos bastidores dos acontecimentos. No entanto, o governo jordaniano buscou controlar firmemente o ritmo político e midiático, afirmando em uma série de declarações oficiais pelo primeiro-ministro e pelo ministro das Relações Exteriores, que o ocorrido era uma questão interna e que a segurança do Estado jordaniano era uma linha vermelha que não poderia ser ultrapassada, independentemente da posição dos envolvidos. Ressaltou-se que todas as medidas adotadas, desde as prisões até o julgamento, seguiram estritamente os trâmites constitucionais e legais sob supervisão do Tribunal de Segurança do Estado, sem qualquer intervenção extraordinária. Apesar das tentativas de algumas vozes externas de questionar a justiça do julgamento, Amman enviou uma mensagem política clara: ninguém está acima da lei, e a preservação da estabilidade do Estado e de suas instituições tem prioridade sobre quaisquer considerações políticas ou familiares. Essa mensagem também foi usada para reforçar a imagem da Jordânia perante seus parceiros internacionais, como exemplo de um país que enfrenta seus desafios de segurança dentro de um quadro soberano, rigoroso e legal. E, finalmente, após os capítulos do julgamento terem sido encerrados e o Sheikh Hassan ter sido preso, ele desapareceu completamente do cenário público, deixando para trás perguntas sem respostas. Ele teria sido apenas uma ferramenta passageira usada em um momento político sensível? Ou teria sido um elo genuíno em uma rede de interesses mais profunda, que vai além do que foi revelado publicamente? E assim chegamos ao fim do vídeo de hoje. Não perca a oportunidade de acompanhar todas as novidades inscrevendo-se no canal e ativando o sino de notificações.